Ok. Nós estamos falando sobre função logaritmo, não é isso? Nós vimos que importante para nós é o logaritmo na base E, né? Logaritmo chamado de logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, e chegamos a ver a derivada dessa função. A derivada dela é 1 sobre x, apenas isso. Agora, na sequência, a gente pode querer calcular derivadas de funções um pouco mais complexas, tipo, não apenas ln de x, mas, por exemplo, ln de uma expressão, tipo x2 mais 1, ln de 3x menos 2, coisas desse tipo. Aí a regra não vai ser mais apenas isso. Essa regra aqui é para derivada do logaritmo de x. Isso aqui vai ser calculada, a derivada dessas funções vai ser calculada por meio de uma coisa chamada regra da cadeia também. É a regra da cadeia para a função logaritmo. Então, logaritmo. Opa! Pronto. Aí. Como é que é essa história? Vocês lembram lá do Matemática 1, que lá tinha uma tal de regra da cadeia, mas era para derivar outra coisa, né? Era assim. Na Matemática 1, vocês começavam derivando funções desse tipo aqui. X ao quadrado, x ao cubo, x a qualquer coisa, né? E aí, viam que a derivada era nx elevado a n menos 1. Né? Derivada, né? Taxa de variação de uma função desse tipo. Depois que vocês viram isso, aí que veio a tal da regra da cadeia. Como é que era a regra da cadeia? Vocês iam derivar potências também, só que a base não era mais apenas um x. A base, aqui embaixo, você tinha uma função, uma expressão aqui, uma g de x. E as funções agora eram desse tipo. Uma expressão elevada a n. Por exemplo, podia ser algo assim, 2x mais 7 elevado ao cubo, né? Uma expressão elevada a n. Tá? Aí, como é que derivava isso aqui? É aí que entrava a tal da regra da cadeia, né? Como é que era a história? A regra da cadeia era assim. Você começa derivando igual você derivou isso aqui. X elevado a n deu nx elevado a n menos 1. Então, eu começo assim. N g de x elevado a n menos 1. Agora, a diferença é que não para aí. Espera aí, aqui faltou escrever. Espera aí, vamos apertar um pouquinho. Y' igual, né? Você começava assim, mas não parava aí, né? Continuava. Qual era a continuação? Esse início era igual ao desse caso, mas no caso genérico, onde aqui é uma g de x, você tem que multiplicar isso pela derivada da g, pela derivada dessa funçãozinha que está aqui dentro. Né? Esse vezes g', né, é que era chamado de regra da cadeia, lá no Matemática 1. Né? Por exemplo, né, a gente já apareceu aí para a gente várias vezes coisas desse tipo, né? Se fosse assim, a derivada ia ser 3, 2x mais 7 ao quadrado, mas aí vinha vezes a derivada disso aqui, que é, no caso, 2. Né? Tá? Aí isso é 3 vezes 2, 6, etc. Né? Tá? Isso era a regra da cadeia, era vezes g'. A gente vai ver que aqui no logaritmo vai acontecer uma coisa totalmente análoga. Vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui é só para lembrar, né, daquela regrinha que vocês viram lá no Matemática 1. E que eu imagino que todos lembravam, né? Mas a gente repassou assim por causa da analogia aqui. O que nós queremos agora? Derivar uma função assim, ln
Não mais apenas x. Agora aqui entra uma expressão, uma g de x. Né? Então, seria logaritmo disso. Por exemplo, ln de x2 menos 7x. Pronto. Ln, logaritmo neperiano, logaritmo natural de uma função. Aí, como é que vai ser a derivada? Bom, e nem lá no Matemática 1, na regra da cadeia lá. A gente começa derivando igualzinho ao caso onde temos apenas x no lugar da g de x. Então, eu começo fazendo y'. Bom, quando é apenas x, o resultado, a derivada é 1 sobre x. Então, eu começo igual. 1 sobre g de x. Mas não paro aí. Aí eu vou fazer exatamente o que vocês faziam lá no Matemática 1. Multiplicar por g' de x. Essa é a regra da cadeia. Isso, em geral, vale para todo tipo de função. Sempre que você tem uma derivada, e aí troca x de uma função lá qualquer, né? De uma f de x. Aí você troca x por uma g de x, a derivada é sempre o mesmo esquema. Você começa derivando igualzinho a derivada quando era apenas x. E aí depois multiplica por g' de x. Essa é a regra da cadeia no caso da função logaritmo. A gente pode até juntar isso tudo, né? Fica mais prático se eu escrever assim. G' de x sobre g de x, né? Dá no mesmo e é mais curtinho, mais fácil de escrever, né? Mais rápido. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Olha lá. A gente pode escrever isso ainda mais, de uma forma ainda mais compacta. A forma mais compacta é botar uma letra para representar isso. Digamos que chamar g de x de u. Se u é uma g de x, então, quando eu tiver y igual a ln de u, é isso que está aqui, né? ln de g de x. Então, a derivada vai ser quanto? G' sobre g. U' sobre u. Olha lá. Essa vai ser a derivada escrita da forma mais compacta possível. Olha lá. Essa é a regra da cadeia para a função logaritmo. Percebeu? É claro que isso tudo pode ser perfeitamente demonstrado matematicamente, né? Mas a gente não vai fazer essas demonstrações, que elas são bastante complexas e demoradas. Tudo sai da definição de derivada, aquele limite, que a gente até comentou na aula passada, que é a definição de derivada. Todas essas propriedades podem ser obtidas a partir daquele limite. Só que é um processo bastante trabalhoso e demorado. Então, algumas dessas etapas a gente não faz, como essa, por exemplo. Tá? Vamos ver os exemplos. Lá em cima. Vemos que eu tenho aqui. Exemplo. ln de 2x mais 3 mais ln de quê? Sei lá. De 5x ao cubo menos 7. Pronto. Espera lá. Vou botar um nome para isso, né? Y. É essa função toda aí. Qual é a derivada dessa função? É isso mais aquilo. Então, a derivada vai ser... Como é que vai ser a derivada? Derivada daqui, ln de u. Derivada U' sobre u. Então, U', 2 sobre u. 2x mais 3. Mais a derivada da outra. U', 15x ao quadrado, certo? Derivada de 5x3, 15x2. Derivada de 7 é 0. Então, U'
sobre U. Pronto. Está aí a derivada. Viu como é fácil? Agora, é fácil assim, porque o logaritmo é na base na base 2,7182, aquele número não, número é o logaritmo naquela base. Em outra base, as fórmulas de derivação não são tão simples. Eu tinha comentado isso com vocês na aula passada. O logaritmo neperiano, o logaritmo é usado frequentemente na base E, justamente pelas derivadas simples, pelas integrais simples, pelo cálculo simples que ele dá. Viu lá? Vou apagar aí e colocar mais um exemplo, hein? Posso apagar esse aqui? Apagar tudo, então. Ó, está só a fórmula ali embaixo, linha sobre U. É a fórmula, até a fórmula é tão pequenininha que é fácil de gravar, né? Logaritmo de U, derivada. U linha sobre U. Pronto, todo mundo já gravou. Olha lá. Agora, vamos ser espertos na hora de calcular, hein? Quer ver? O que eu quero dizer com isso? Olha essa aqui. Y igual a ln de, digamos, 3x menos 1 sobre 5x mais 2. É logaritmo disso tudo. Isso aqui é o U. Como é que é a derivada? U' sobre U, né? Aí é só sair fazendo. Mais ou menos. Na hora de fazer uma derivada como essa aí, é bom dar uma mexidinha aqui para melhorar um pouco as coisas. Por quê? Repara, U' sobre U. U é isso tudo. U' é a derivada desse quociente. Tem que usar aquela regra do quociente. Aí vai dar um negócio lá que você vai dividir por U. Vai dar uma conta bem grande. Quer ver? Vamos começar essa conta aqui. Não vou fazê-la até o fim, mas vou começar ela aqui só para vocês verem o tamanho da conta que vai dar. U' sobre U, né? U é isso aqui mesmo. Eu já vou botar o U aqui. 3x menos 1 sobre 5x mais 2. Caramba! U', derivada do quociente. Lembra da fórmula? Derivada do primeiro, 3, vezes o segundo, 5x mais 2. Menos o quê? O primeiro, 3x menos 1, vezes a derivada do segundo, 5. Tudo isso sobre, quem lembra aqui o denominador? É o segundo ao quadrado. Ô, gente, olha o tamanho dessa conta. Meio esquisito, né? Tá perfeito, tá certíssimo. Mas não tá legal, né? Então, o que a gente podia fazer aí para o trabalho ser muito menor? Mas muito mesmo. Basta fazer uma coisinha pequena aqui em cima. Qual? Alguém daria uma ideia? A gente, na aula passada, falou de algumas propriedades. Separar em 2, aí subtrairia? Isso. Aquela propriedade logaritmo do quociente. É a mesma coisa que escrever logaritmo de 1 menos o logaritmo do outro. É a propriedade dos logaritmos, aquela ln de... Qualquer logaritmo, qualquer base, não é só o de base E. De A sobre B, ln de A menos ln de B. Agora, é melhor derivar isso aqui, né? Vai ficar muito melhor. Ó, derivando da segunda, usando a segunda expressão. Vamos ter. É uma subtração. Então, a derivada é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Epa, mas aí ficou fácil demais.
Qual é a derivada do primeiro? U' sobre U. 3 sobre 3x menos 1. Menos a derivada do segundo. U' sobre U. Pronto. Ah, que beleza. Não dá nem para comparar, né? Se você fizer essas contas até o final, vai acabar dando isso. Só que ninguém vai nem querer fazer, né? Tá? Tá certo isso aqui, tá perfeito. Só que dá um trabalho, né? Desnecessário. Entenderam? Posso pegar? Olha lá. Vou colocar um outro aqui. Se eu colocasse assim, y igual a ln da raiz cúbica de x2 menos 3x mais 1. Pode fazer. Esse aqui é o U, né? ln dessa coisa toda. U. O resultado é U' sobre U, a derivada, né? Agora, esse U' já dá um trabalho, né? Vai dar uma continha grande também aí, porque esse U' já não é, vai ficar, vai dar um U' meio trabalhoso sobre U, que é um negoção, também vai dar uma conta enjoada. Mas pode simplificar muito antes de fazer a conta. Como? Quem arrisca? Ó, é só ver que isso aqui é ln de quê? De x2 menos 3x mais 1 elevado a 1/3. Aí eu tenho a regrinha do peteleco, né? Olha lá. ln de algo elevado a outra coisa, ln de uma potência, esse 1/3, ó, vem parar cá fora. Olha só. x2 menos 3x mais 1. E agora fica muito mais fácil de derivar. Porque o U' e o U estão mais simples. O U' vai ser imediato. Aqui o U' dá um trabalho, né? Porque x2 menos 3x mais 1 elevado a 1/3. Você vai ter que derivar, o U' vai ter que derivar essa expressão toda. Aí vai a regra da cadeia lá, do Matemática 1, dá uma contarada. Aqui ficou muito mais fácil. Olha só a derivada. Y'. Ó, constante vezes uma função. Derivada. A derivada é a constante vezes a derivada da função. A derivada da função é U' sobre U. 2x menos 3 sobre x2 menos 3x mais 1. Pronto. Acabou. Se quiser, pode multiplicar por 3 aqui embaixo, né? Ó, pronto. Só para arrumar bem. É igual a 1 vezes isso. É isso mesmo. E aqui embaixo eu posso escrever 3x2 menos 9x mais 3, fazendo a distributiva, né? Acabou. Está aí. Bem mais fácil assim, né? Então, aquelas propriedades do logaritmo, elas facilitam a nossa vida, porque a gente pode desmontar algumas expressões, né? De modo a ter um trabalho muito mais tranquilo na hora de derivar, né? Uma derivada que podia ser bem trabalhosa, complicada, com umas contas esquisitas, de repente, fica facilzinha. Perceberam? Ó, então, vamos ver um outro exemplo aqui. Posso apagar isso daí? Vou começar apagando aqui. Ó, tem uma
derivada que aparece bastante. É essa derivada aqui, ó. Ln do módulo de x. Qual é a derivada disso, hein? Caramba, como é que trabalha com módulo? A gente sabe calcular módulo. Módulo de 2 é 2, módulo de menos 3 é 3, tá? Achar o módulo de um número é fácil, né? É só botar ele positivo, né? Agora, derivada do logaritmo do módulo de x, como é que se trabalha com módulo? Primeira coisa é lembrar qual é a definição formal, né? Matemática, de módulo, módulo de x. O que é isso? Como é que você calcula o módulo de x? Se o x for maior ou igual a zero, o módulo de x é igualzinho ao próprio x, não é? Então, isso vai acontecer quando o x for maior ou igual a zero. Agora, quando o x é negativo, quanto dá módulo de x? Bom, se eu colocar aqui módulo de menos 2, todo mundo diz que é 2. Módulo de menos 3 é 3. Então, quanto dá módulo de x, um x aí qualquer, quando o x for negativo? Quando o número é negativo, é só trocar o sinal dele, né? Era negativo, passa para positivo. Era negativo, passa para positivo. Então, se esse x é negativo, como é que eu faço ele virar positivo? É só escrever menos x. Se o x for negativo, menos x dá um resultado positivo. Né? Se esse cara aqui for menor que zero. Claro? Então, esse 2 que deu aqui, olha, isso é a mesma coisa que fazer menos esse cara. Menos 2. Vai dar 2. Módulo de menos 3 é 3. O que é isso? Isso é menos o que estava aqui. Menos 3. Vai dar 3. Vai dar 2. Então, quando aqui for x, e eu sei que esse x é algo negativo, então o resultado é x com sinal trocado. X com sinal trocado é menos x. Entendeu? Então, aqui eu vou escrever menos x se o x for negativo. Percebeu? Entenderam ali? A definição do módulo. Ó, então, eu vou para o logaritmo agora. O módulo é aquilo lá. O logaritmo do módulo de x, então vai ser o quê? Deixa eu baixar mais um pouquinho para ter espaço ali. Mais um pouquinho aqui já dá. Ln do módulo de x, que era o y, né? A função y. Tá? Olha lá. Ela vai ser, depende se o x é positivo ou negativo. Quando o x é positivo, módulo de x é igualzinho a x mesmo. Então, quando o x for positivo, Ln do módulo de x é a mesma coisa que Ln de x. Ó, maior que zero. Tá? Agora, quando o x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, quando o x for negativo, Ln do módulo de x vai dar Ln de menos x, porque o módulo de x vai valer menos x quando o x é negativo. Viu? Aí aqui é positivo, menos x vai ser positivo também, porque o x era negativo. Aí está tudo bonitinho. É igual a Ln do módulo de x. Eu fiz isso para tirar o módulo da jogada. Essas contas com módulo
em geral, a melhor coisa é tirar o módulo, desmontar o módulo. E aí caem expressões conhecidas. Em vez de derivar aqui, agora eu vou derivar aqui e aqui. São coisas fáceis de derivar. Olha só. Aí eu posso já montar aqui a derivada. Olha lá. Nesse caso, ln de x, o y vale ln de x quando x é positivo. Então, y' é a derivada disso. 1 sobre x quando x for maior que zero. Tá? Agora, e se o x for menor que zero? Aí eu vou derivar essa expressão. ln de menos x. Aí, repara, aqui eu derivei somente ln de x, o resultado é 1 sobre x. Aqui já é um pouco mais, não é apenas x, já é menos x. Então, ali eu já tenho aquela coisa, que eu tenho ln de u. E a derivada vai ser u' sobre u. Olha só. Então, eu vou fazer u' sobre u. Olha aqui. Eu vou botar u' é menos 1 sobre u, que é menos x. Isso quando x for menor que zero. Tá? Olha só, agora tem um detalhe aparecendo aí, antes da gente concluir ali. Repara aqui. Quando a gente fala do módulo, tem 3 possibilidades. Ou o número é positivo, ou é nulo, ou é negativo. Maior que zero, igual a zero, menor que zero, né? Pode ser qualquer uma dessas 3 coisas. Quando eu escrevi aqui, eu botei só maior. Aqui apenas menor. E o igual a zero? Por que eu não botei aqui igual a zero? Né? Ou aqui, sei lá, em algum lugar. Cadê? Onde é que foi parar o igual a zero? Hein? Que não existe ln de zero? Nós tínhamos falado. Isso aqui não existe. Nunca calculamos ln de zero. Por isso eu não posso botar zero aqui, senão eu estava admitindo a possibilidade de ter o ln de zero. Por isso que se x maior, se x menor, nada de x igual a zero na jogada. Tá? Aí derivamos, deu isso. E aqui a gente observa. Tem gente aí que já notou. Em cima deu 1 sobre x. E embaixo deu quanto? Menos com menos dá mais. Dá 1 sobre x também. Então, olha lá. A derivada vai dar 1 sobre x em qualquer dos casos. Sempre que eu tiver um x diferente de zero. Né? O x pode ser positivo, pode ser negativo. Só não pode ser zero. Então, tá. Ó. Aqui, na verdade, eu poderia ter escrito logo de cara, né? Só posso calcular essa coisa se o x for diferente de zero, né? Quando o x for positivo ou negativo, dá para calcular, porque o módulo faz com que o valor aqui fique sempre positivo, né? E a gente não calcula logaritmo de números negativos, né? A gente não calcula logaritmo de menos 3. Nada disso. Mas aqui, com o módulo, o x pode ser menos 3, porque a gente vai calcular logaritmo do módulo. O x só não pode ser zero, né? Só não pode ser zero. Mas, em qualquer dos casos, dá o mesmo resultado. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Isso pode ser escrito até como uma propriedade. Eu vou escrever aqui como propriedade, porque isso é importante para a gente. A gente vai precisar desse resultado, saber que essa derivada dá aquilo ali. Ó, vou colocar aqui. Propriedade. Prop. Se y igual a ln do módulo de x, então... Isso aqui é uma vírgula esquisita, né? Vírgula. Então, y' é igual a 1 sobre x.
Ou seja, com módulo ou sem módulo, o resultado é sempre 1 sobre x. Né? Porque a gente já sabe, quando é só ln de x, a derivada é 1 sobre x. A gente viu na terça-feira. Agora, a gente foi um pouco mais além. Quando for ln do módulo de x, a derivada continua dando 1 sobre x. Tá? Professor, ali no módulo do y' ali embaixo, é 1 sobre x quando x maior que zero. Mas quando x for menor que zero, é menos 1 sobre menos x? Ou é 1 sobre menos x? Não. Olha só, é u' sobre u. Então, Ok. eu vou pegar isso aqui, vou calcular u', que dá menos 1. E vou botar u. Que aqui é o caso mais simples, aquele primeiro caso que a gente viu na terça-feira. Ln de x, derivada 1 sobre x. Aqui já é o caso de hoje. Ln de uma expressãozinha. A expressão é pequena, mas já é além de apenas x. Né? Ela já tem mais coisa aqui. É menos x. Eu tenho que usar u' sobre u. Professor, se parar para pensar, o ln de x também é u' sobre u, né? Também é, porque vai dar u'1 sobre x. Também é u' sobre x. Sobre u. Também vai. É isso que você quis dizer? Isso. Também é. Na verdade, é sempre assim, né? Só que no caso mais simples, a gente nem precisa pensar disso, é só botar 1 sobre x, né? Mas no fundo é sempre assim, é sempre u' sobre u. Tá certo? Certíssimo. Tá? Então, olha lá. A gente tinha... Posso apagar aqui? Olha lá. A gente tinha, da aula passada, aquele resultado, né? Se y igual a ln de x, então y' é 1 sobre x. Agora a gente viu um pouco mais, né? Duas coisas. Primeiro, a gente viu o ln de u, para um u genérico aqui, que estava u' sobre u, né? E agora a gente viu esse caso. Ln do módulo de x tem derivada 1 sobre x também. Se acrescenta o módulo aqui, do lado de cá continua igual, não muda nada. Essa fórmula aqui, né? Ela é importante porque ela é um resultado muito mais abrangente do que isso aqui. Isso aqui está perfeito. Só que isso aqui tem um problema. Aqui, o x tem que ser sempre um número positivo, né? A gente não calcula logaritmo de números negativos. Então, sempre que você usar essa fórmula, está implícito que x é um número positivo. Essa fórmula não serve para números negativos. Essa aqui já serve, porque como é ln do módulo, essa expressão sempre vai ficar maior que zero, a não ser quando x for zero, que aí realmente não tem nada, né? Mas aqui você pode botar tanto x igual a 10, como x igual a menos 10, não tem problema nenhum. Porque o módulo de menos 10 vai dar 10, pode calcular o logaritmo sem qualquer problema. Então, essa fórmula aqui é muito mais abrangente do que essa. Né? Por isso, em algumas situações, ela é utilizada no lugar dessa, tá? Pela abrangência dela. Tá? Ok? Ó, se a gente raciocinasse da mesma forma para um caso mais geral, a gente ia achar um resultado semelhante. Vou traduzir isso para vocês. Eu falei muito genérico, né? Olha só, vamos traduzir aqui. Se eu tiver assim, uma u, que seria aí uma função de x qualquer, tá? E se eu tiver y igual a ln do módulo de u, então, y', adivinha quanto vai dar? Vai dar a mesma coisa que daria se não tivesse módulo. Que nem aqui. Aqui não deu a mesma coisa que daria se não tivesse módulo? Vamos devolver o módulo. Aqui é a mesma coisa. Quando eu boto o módulo, na hora que eu derivo, u' sobre u. Com módulo ou sem módulo, dá o mesmo resultado. Então, aqui vai haver muitas vezes onde a gente vai preferir
trabalhar com essa expressão. Embora seja uma expressão um pouquinho mais complicada, né? Ela vai muito mais além do queessazinha aqui. Porque essa aqui, esse U tem que dar sempre positivo, senão não tem logaritmo nenhum. Quando eu faço assim, agora o U pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema. E a derivada dá no mesmo. Para chegar nesse resultado, a gente usaria o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui. O raciocínio é totalmente análogo, eu não vou fazer para a gente economizar tempo. Mas seria exatamente a mesma coisa. Você pega isso aqui, separa em 2 pedaços, e aí deriva um, deriva o outro, e vem que os dois dão iguais. Tá? Ó, exemplo. Imagina que eu tenho a função y, ln do módulo de 3x menos 17. Mais ln do módulo de x. Pronto. Quanto dá essa derivada? Linha sobre U direto. O módulo some na derivada. O linha sobre U. 3 sobre 3x menos 17. Mais 1 sobre x. Acabou. Derivar logaritmo é muito fácil, né? É fácil, né? É só fazer o linha sobre U, né? Tá claro aí, pessoal? Alguma pergunta até agora? Não? Então, vamos ver um pouquinho mais à frente. Para a gente encerrar essa discussão de logaritmo, falta só falar um pouquinho sobre as integrais. Integrais que resultam na função logaritmo. Quer ver? Olha só, vamos lá. Integrais, e quando você calcula, vai dar função logaritmo. Integrais que resultam na função logaritmo. Vou escrever somente integrais. Pronto, para abreviar aqui a vida. Ó, primeira, muito óbvia. Quanto dá essa integral aqui? ln de x. Oi? ln de x. Ó, vai dar ln de x mais c. Não é? Agora, eu podia colocar uma outra resposta aí. Qual outra resposta que eu podia botar para essa mesma integral? Isso aqui está certo. A gente sabe que a derivada disso é isso. Quando eu coloco a integral indefinida, eu estou perguntando qual a função que tem esta derivada? Esta tem, está certo. Agora, eu poderia ter também colocado assim. Essa função também tem esta derivada. E agora? Qual das duas eu vou colocar como resposta? Com módulo ou sem módulo? E agora? Com módulo é mais abrangente, né? Pronto, você acabou de responder. Com módulo é preferível, porque fica mais abrangente. Sem módulo, as fórmulas só servem para quando o x for positivo. Com módulo, essa fórmula pega mais casos. O x pode ser negativo também e continua valendo. Tá? Às vezes, a fórmula vem escrita assim. Em vez de 1 sobre x, o cara multiplica aqui, às vezes vem assim, dx sobre x. Tá? Dá no mesmo, né? Vai dar ln do módulo de x mais c. Só abreviou aqui dentro, né? Tá? Aqui, ou, pronto. Tá? Ó, segundo caso. Então, aqui, primeiro caso. Segundo caso. Se U for uma funçãozinha qualquer. Como é que vai ser agora o negócio aqui? É a mesma coisa. Ó, eu vou escrever um negócio aqui, depois eu vou corrigir, tá?
Quer dizer, corrigir não é o termo, depois eu vou reescrever da maneira mais comum. Não corrigir a ideia que estava errado, né? Não está errado. O que eu vou escrever aqui está certíssimo. Só que eu vou escrever de um jeito e depois vou escrever do outro jeito, que é o mais comum. Um primeiro jeito é assim. Se eu tiver assim, G' de x sobre G de x, dx. Qual a função que tem essa derivada aqui? G' sobre G. Qual é? ln g de x. ln de G de x, né? Chegamos lá. ln módulo g de x, né? Mais abrangente ainda com o módulo, né? Tá? Mais C, né? Vamos lembrar de mais C. Tá? Agora, não costuma ver escrito assim. Eu podia escrever assim, quer ver? Ó. U' sobre U. U, né? G de x. Aí a resposta aqui seria ln G de x, U, no módulo de U. Fica mais curtinho, tá vendo? Gasta menos tinta. Pronto. Economiza nosso tempo, né? Tá? Agora, ainda tem uma maneira mais compacta ainda de escrever. Assim já está muito bom, mas costuma ser escrito mais compacto ainda. Você lembra daquela história? U' dx costuma ser abreviado por quanto? du. du, né? Du. Então, muitas vezes vem escrito assim, ó. Du sobre U. É só você entender, du sobre U é U' sobre U, né? Então, ó, como encolhe, né? A fórmula a gente puxa lá para cá, né? Fica a fórmula foi encolhendo, né? ln do módulo de U mais C, tá? Aqui é U' sobre U, G' sobre G, né? Só que a maneira abreviada é essa, du, que é como aparece nos livros, du sobre U, ln do módulo de U mais C. 1 sobre x, ou dx sobre x, que é a mesma coisa, ln do módulo de x mais c. Eu vou abreviar essa aqui também, pronto. Ó. Aí tudo encolhe, né? dx. Já viu que já encolheu bem a fórmula, né? Elas ficam pequenininhas assim. Pronto. Tá? Olha aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos. Podemos tirar essa aqui, que já repetiu ali. A gente fica com mais espaço. Opa. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, para a gente chegar com bastante espaço do lado de cá. Olha lá. Exemplo. Integral de x2 menos 3 sobre x mais 7. Quanto dá essa integral? Isso é fácil, né? Quanto vai dar isso? É só fazer termo a termo. Aqui vai dar x3 sobre 3. Menos 3 vezes 1 sobre x. Qual é a integral? 3 ln do módulo de x. Mais 7x. Eita, vai acabar. Mais c. Saiu o c aí? Apertadinho na risca saiu. Tá? Só isso. Agora, olha essa outra aqui. Exemplo. Integral de 1 sobre 5x mais 2 dx. Essa é com vocês, hein? Um minutinho para vocês fazerem essa daí. É fácil. Ou vai sair por aqui, que não vai, né? Porque embaixo aqui é só x. Então, sai por aqui. U' sobre U, né? Du sobre U.
Um minuto para vocês. Faz uma substituição. U igual a blá, blá, blá. E aí, pessoal? Já fizeram lá? Quando alguém acabar, me avisa. E aí? Vou dar uma sugestãozinha. Olha a fórmula. dx sobre x. Não é o caso, que aqui não é apenas x. Então, tem que ser du sobre u. Para ser algo desse tipo, né? Então, isso aqui eu vou chamar de u. Aí faz a substituição. Quanto vai dar? Se você usar u igual a 5x mais 2, então du é 5dx. Né? É só substituir ali. Ó, vai dar integral. dx é du sobre 5. Ó, 1 sobre u, du sobre 5. Hã? Olha que fácil. Passa aquele 1/5 aqui para fora. Lá dentro fica du sobre u. Viu? Um quinto do ln do módulo de u mais c, que é igual a 1/5 do ln do módulo de 5x mais 2, mais c. Pronto, acabou. Fácil? Fácil. Mais um aqui para vocês. Ó. x2 mais 1. Não, peraí. Está diferente. X sobre 1 mais 4x ao quadrado. Dx. Esse aí mesmo. Tem alguém com o microfone aberto aí? Ali, pessoal, aquela ali de baixo, para vocês.
Só fazer a substituiçãozinha. Vai lá. Quem vai ser o U ali? É só usar U igual a 1 mais 4x ao quadrado. Que você vai ter du igual a quanto? 8x dx. Usa isso que vai sair numa boa. Ficou 1/8 ln de 1 mais 4x ao quadrado mais c. O meu deu o mesmo. Só não sei se tá certo. É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer a conta aqui, precisa de espaço. Deixa eu abrir aqui um espacinho. Olha lá. Usando aquela substituição, a integral vai ficar x sobre u, e o dx é du sobre 8x, né? A gente passa esse 8x para o lado de cá. Então, du sobre 8x. Vai cortar x com x. Esse 1/8 sai. Fica integral de du sobre u. Viu? O resultado é 1/8 de ln do módulo de u mais c. Ou seja, podemos fazer a distributiva, né? ln do módulo de u sobre 8, né? Que é esse aqui, né? E a outra é constante vezes constante, mais c. Para finalizar, a gente volta ali para x. ln do módulo de 1 mais 4x2 sobre 8 mais c. Pronto, está aí. Viu? Tranquilo aí? Vamos fazer mais exemplos. Apertar aqui mais um pouco. Pronto. Tem bastante espaço aqui. Digamos que fosse assim. Exemplo. Integral de x3 mais 2x2 mais x sobre x ao quadrado. Não. Aí poderia botar aqui, em vez de mais x, botar aqui mais 7. Não dava para simplificar tudo por x.
E aqui eu estou dividindo por x ao cubo mesmo. dx. Pronto. Para vocês a integral. E aí? Está saindo aí? Então, você tem que dar uma trabalhada aqui, né? Essa trabalhada pode ser feita de duas maneiras, pelo menos. Ó, você pode dizer que essa fração é esse sobre esse, mais esse sobre esse, mais esse sobre esse. Isso é uma maneira de fazer. Outra maneira, você pode passar esse x ao cubo lá para cima, né? Aí lá em cima vai ficar x3 mais 2x2 mais 7, que multiplica x elevado a menos 3. Aqui você simplifica cada fração, no que der para simplificar. Aqui você faz a distributiva, né? Vai sair de uma dessas duas maneiras. Não sei qual que vocês estão usando. Então, quanto é que vai dar esse negócio? Tanto faz usar um meio com o outro, né? Eu vou usar o de baixo, só para poder ter espaço aqui para escrever. Vou fazer um pedacinho aqui, mano. Vou fazer até o final. Olha lá. Isso vai dar. Quando a gente fizer a distributiva aqui, né, aqui seria integral de x3 mais 2x2 mais 7 vezes x elevado a menos 3 dx, né? Pronto, aí já ia apagar tudo, né? Olha lá. Então, esse vezes esse vai dar 1, né? Vai dar x elevado a 3 menos 3x. Isso aqui vai dar x elevado a 0, né? Que é 1. Mais esse vezes esse é 2x elevado a menos 1. Mais esse vezes esse, 7x
x elevado a menos 3. Né? Agora é só integrar ali. Termina isso então, pessoal. Se você tivesse feito, separando em somas de frações, ia estar dando mais ou menos isso, né? Quer dizer, teria que dar a mesma coisa. Então, Ô, professor, mas quando integra ali por exemplo, para usar a regra do normal de integração, uhum, o expoente não pode ser -1, não tem isso? tem. E agora? Agora eu fiquei triste. Eu também, professor. Travei. Deu um. Não, trava não, pessoal. Vamos ver. Olha só. A gente tem aquela regrinha, né? Vocês bem lembraram. Integral de x elevado a n dx. Isso é. Ah, não, mas ali é 2 vezes 1 sobre x. Isso. Ah, sacou, né? Porque a regrinha era assim, né? Aquela propriedade lá. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. E o n não pode ser -1, né? Aqui, senão vai ficar na divisão por zero. E aqui, justamente, ele é -1, né? Mas o colega ali já sacou a jogada. Como aqui é -1, eu posso pensar no seguinte. Ó, aqui, ó, 1 mais 2 sobre x. Hã? 2 vezes 1 sobre x. Aqui não precisa, mais 7 sobre x a menos 3. Aqui não tem que mexer nada. Agora vai dar tudo certo. Porque, olha lá. Vamos apertar aqui. Integral de 1, constante 1, você derivou x, para dar a constante 1. Aqui, no x igual a -1, eu caí no logaritmo. Está vendo lá? Eu não posso resolver por aqui, porque aqui ia dar uma impossibilidade. Mas agora a gente já sabe que isso dá logaritmo. E a outra é padrão, né? 7 x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Agora praticamente acabou, né? É só dar uma arrumadinha ali. Pior, professor, é que é tanto conceito em cima de conceito que às vezes dá uma travada legal, né? Mas destrava logo. Para isso a gente está fazendo os exemplos, né? Os exemplos é para isso. Como a gente vai fazendo os exemplos, as coisas vão se encaixando e se arrumando dentro da cabeça da gente, né? Claro, é assim mesmo. Até o final da aula, isso tudo vai estar tranquilão. Olha só. Eu acho que se o Arthur não tivesse lembrado do conceito, eu teria travado mesmo. Mas está vendo? A cabeça já está organizando. Mais um É pouquinho. só manter na cabeça que x elevado a -1 é sempre 1 sobre x. Aí é sempre jogar o ln. X elevado a -1, ln de x. Acabou. Pronto, acabou. Ó, aqui, arrumando aqui, eu passo o menos aqui para fora, jogo esse x ao quadrado lá para baixo. 7, né? X a menos 2, aqui embaixo vira 2x ao quadrado. Mais c, acabou. Tá aí. Ó, eu vou escrever aqui essa propriedade com todo mundo junto, para a gente visualizar bem. Esse exercício ficou legal? Ficou, né? Depois da lembrança ali, do 1 sobre x. Quer ver? Vamos escrever as coisas aqui. A gente tinha a fórmula, essa foi a primeira fórmula da gente, da primeira aula, né? Que era a integral de x elevado a n dx, dava x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, e o n tinha que ser diferente. Ih, vai invadir aqui. Não coube ali, a gente invade para cá.
Olha lá. O x tinha que ser diferente de menos 1. Né? Agora, a gente tem como contornar esse problema. Foi esse último exercício que a gente fez, mostrou exatamente como é que contorna a coisa. O pessoal já está sacando o negócio. Olha, agora eu posso escrever assim, eu posso reescrever essa fórmula. Ó, integral de x elevado a n dx. Eu vou escrever assim, ó. Isso vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais c, né? Quando n for diferente de menos 1. Como sempre, como desde o primeiro dia de aula. Mas, desde a aula de terça-feira, né, a gente já sabe. Quando esse cara for menos 1, aí eu vou ter x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x. Aí o resultado vai ser ln do módulo de x mais c, quando n for igual a menos 1. Então, hoje, a gente tapou, né, uma lacuna que tinha ficado desde a primeira aula, que era esse aqui. Né? Na primeira aula, a gente tinha essa restrição. Esse n aqui tinha que ser diferente de menos 1. Agora, não tem mais essa restrição. Quando esse n for menos 1, isso aqui é 1 sobre x. Aí, o resultado da integral é o ln. Essa é a fórmula completa. Viu lá? Ó, a gente pode levar isso para o caso mais genérico, para o u elevado a n. Quer ver? Vai acontecer a mesma coisa lá. Se u é uma g de x, eu vou reescrever isso que está aí. Na verdade, não vai mudar nada, eu só vou trocar x para u. Ó, teve um dia que a gente viu isso aqui. Integral de u elevado a n du. Né? Aí o u não precisava ser somente x. O u podia ser uma g de x qualquer. Aí nós vimos. Dá u elevado a n mais 1 mais c, sempre que o n for menor que 1. A gente tinha isso aqui, até hoje. Agora a gente tem como tampar esse buraco. Quando o n for menos 1, fica 1 sobre u, fica du sobre u. Du sobre u, a gente já viu hoje. Du sobre u, a integral é ln do módulo de u. Pronto. Repara, a fórmula é a mesma, né? Que a anterior. A anterior era x. Tanto faz x. Tanto faz trocar o x para u. A fórmula se escreve igualzinha, né? Tá? Sendo apenas a variável x, né? Ou sendo uma u, que na verdade é uma expressão de x. Né? Tá? Tanto faz. Agora a fórmula ficou completa. A gente tapou o buraco do menos 1. Quer ver? Vou botar um exemplo aqui para vocês, todinho para vocês. Exemplo. Integral de uma expressão. De quanto? De x2 sobre 1 mais x3 sobre x2 sobre 1 mais x3 ao cubo dx. Pronto, é uma soma. x2 sobre 1 mais x3 mais x2 sobre 1 mais x3 ao cubo. Se quiser, para não ficar igualzinho, bota aqui assim, 3x2, pronto. Só para ficar diferente os numeradores, para eles ficarem um pouquinho diferentes. Para vocês, pessoal. É só... Caraca, professor, sair para tomar um café quando eu volto em uma expressão dessa?
É a mesma fórmula de antes, só que antes era x, 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 x. A parte de cima é a parte que a gente já tem há várias aulas. Essa parte de baixo é a parte de hoje. E aqui está o exemplo. Com vocês, hein, pessoal? É só fazer a substituição adequada. U igual a blá, blá, blá. Aí sai. U igual a quanto? U igual a quanto vocês vão usar? 1 mais x ao cubo. 1 mais x ao cubo. Só isso. Estamos conectados. Então, que vai dar du igual a quanto? U' dx. Pronto, agora é só substituir e fazer. Vai lá. Professor, talvez seja uma dúvida que eu deveria ter tirado antes, mas sempre eu me confundo quando tem 2x para descobrir o U. O senhor poderia falar novamente, por favor? Olha, isso vem mais com a experiência, né? Mas, assim, o deve estar contido na derivada do outro. Por exemplo, aqui, quando eu faço esse cara como U, o linha mais ou menos está aqui, né? O linha é 3x2. Então, vai ter como cortar os números na hora que fizer a substituição. Olha, repara, aqui 1 mais 3x, 1 mais x3. Aqui está o linha direto, perfeito. Quando não é o linha perfeito, né? Porque o linha é 3x2, pelo menos a parte variável do linha tem que estar ali, para você conseguir fazer as contas, né? Então, você olha mais ou menos assim. Esse aqui nunca, se esse for U, isso aqui nunca vai ser o linha, né? Então, agora, se esse for U, a menos de uma constante, esse é o linha, né? Essa é que é a jogada. Olha lá. Vamos andar aqui um pouquinho. Ó, fazendo a substituição, vai ficar integral de quê? x2 sobre u mais 3x2
sobre U ao cubo. dx, olha só, que é du sobre 3x2. Agora as coisas vão cortar. Vão cortar porque esses numeradores estavam contidos no ulinha, né? Por isso que vai dar para cortar. Vai lá, termina aí. Faz a distributiva. Corta o que tem para cortar e usa a fórmula ali. Então, ó, vou fazer a distributiva, hein? Integral. Esse vezes esse. Quando multiplicar esses dois, ó, vou até escrever aqui antes de cortar, né? Em cima é x ao quadrado, e embaixo vai ficar 3x ao quadrado, u. Mais esse aqui é 3x ao quadrado. Eu estou fazendo distributiva, eu multipliquei lá, agora vou multiplicar aqui. Né? Vai dar 3x ao quadrado, u ao cubo. E aí sobra só o du aqui fora. Agora vai cortar os negócios, né? Então, continua aí, pessoal. Olha lá. Próximo passo é cortar o que dá para cortar, né? O x ao quadrado na primeira, né? Ó, a primeira vai ficar 1 sobre 3u. A segunda vai ficar 1 sobre u ao cubo, né? Que vai cortar 3x2, 3x2. du. Agora está fácil. Se quiser, pode até separar em duas integrais, mas nem há necessidade. Dá para fazer direto aí. Olha lá. Integral. 1/3 de u elevado a menos 1 mais u elevado a menos 3 du, né? Todos dois, du, du. Agora é só usar a fórmula, né?
Qual a fórmula? Integral de u elevado a n du. Que agora a gente sabe que tem duas possibilidades. Pode dar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, quando n é diferente de menos 1. Apertou. Vou botar aqui. N diferente de menos 1. E pode dar ln do módulo de u mais c, nesse caso, quando n igual a menos 1. Né? Que aí fica du sobre u. Quando n é menos 1, fica du sobre u, que vai dar ln do módulo de u. Então, termina isso aí, pessoal. Olha lá. Agora praticamente já acabou, né? Aquela primeira lá vai dar 1/3 do ln do módulo de u. Né? Que era integral de u elevado a menos 1 du. Ou seja, integral de du sobre u, que vai dar ln do módulo de u. Mais u elevado a menos 3 du. U elevado a menos 2 sobre menos 2. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais c. Acabou. Consegui chegar no resultado, professor, mas confesso que deu uma travadinha ali na hora da distributiva, porque eu tava cortando a distributiva direto em vez de fazer distributiva. Ah, tem que multiplicar pelos dois, né? Senão vai. Isso, é. Não, Senão mas vai. depois que o senhor explicou, ficou fácil. Porque se você multiplica só um, aí vai travar mesmo, porque aí fica sobrando coisa que não sai, dá um rolo danado. Ó, só fechando aqui. 1/3 do ln do módulo, que era u mesmo, eu nem sei mais, já apaguei, acho que era 1 mais x ao cubo, né? Era isso? 1 mais x ao cubo, isso mesmo. Lembrei. Mas, ó, aqui esse menos pode jogar aqui para fora, né? Então fica menos, e esse u passa lá para baixo, fica ao quadrado, né? Ele vem cá para baixo, o menos saiu, sobra esse 2. 2 vezes o u ao quadrado que veio lá de baixo. Já substituindo, que o espaço aqui está apertado. Pronto. Né? 1 sobre 2 u 2 ao quadrado. Né? 1 sobre 2u ao quadrado. Mais c. Pronto. Foi isso que vocês acharam? Vou botar mais um aqui, hein? Isso aí a gente tem que mexer. Né? Mexe faz uns 2 ou 3, aí pronto. Aí fica fácil. E eu estou apagando, eu nem perguntei. Posso apagar aqui essa linha? Só esse pedacinho aqui, para colocar mais um. Temos um tempinho ainda. Dá para fazer mais um. Vai ser o último. Olha aqui. Exemplo. Ó, tem uma hora que os erros vão começar a ficar repetitivos, porque não sai muito disso. Não sai disso. Ó, raiz de 2 menos x mais 1 sobre 2 menos x. Pronto. Deu. Para vocês, hein, pessoal? Esse aí é mais rápido ainda, que dá menos conta. A mesma ideia, só que as contas são um pouco menores, então ele vai mais rápido.
Professor, Oi, pode perguntar um negócio sobre a prova? falo. Assim que acabar o exercício, eu falo. Vamos lá, fala. Tipo assim, se ela vai ser uma prova múltipla escolha ou se ela vai ser Vou falar por já. escrito. Aguenta as contas aí. Vamos terminar o exercício. Vamos terminar o exercício primeiro. Tranquilo, beleza. Uhum. Qual a substituição que vocês fazem aqui agora? U é igual a 2 menos x. Isso. Vou fazer essa substituição e aí não vai dar nada diferente do que deu antes, não. U igual a 2 menos x. Essa é a jogada. Ó, fazendo a substituição. Raiz de U mais 1 sobre U. Aqui, eu escrevi errado aqui, né? Integral x aqui era, perdão, gente, aqui é dx. dx, tá? Não tinha sentido falar em du aqui, se eu não tinha nem dito quem seria o u, né? Aí vocês vão usar aquele u e transformar esse dx em du aqui, né? Mas começa assim. A gente fica uma coisa bem simples até, né? Quem vai ser o dx? Olha lá. du igual a 2 menos x, u igual a 2 menos x, então du, u' menos 1 vezes dx, né? Ou seja, du é menos dx. Ou, se quiser, dx é menos du, né? Tanto faz. Você coloca aqui menos du. Menos multiplicado por menos 1, né? Essa constante menos 1, você pode chutar lá para fora. E aí, tira esse menos aí da jogada, para ele não ficar perturbando. Ó, que vai ficar menos integral de raiz de u, que é u elevado a meio, mais 1 sobre u, se quiser, pode escrever u elevado a menos 1, du. Pronto. Agora, só encerrar. Olha lá. Menos o quê? Integral de u elevado a meio du. U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais integral de u elevado a menos 1 du. Aí não é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Que ficaria sobre zero. Nesse caso, é o ln do módulo de u.
mais C. Pronto. Tá aí. Acabou. Quer dizer, tem que voltar para x e tal, né? Arrumar a casa aqui, mas a integral mesmo acabou, né? Agora é só os detalhes finais. Viu lá? Ó. Menos o quê? Sobre 3/2 é vezes 2/3. Né? U elevado a 3/2 é raiz quadrada de U elevado ao cubo, mais ln do módulo de U, mais C. Tem menos, explicando tudo, né? Pode ficar ali fora mesmo. Agora é só voltar para x, né? Vamos lá. Menos 2/3 da raiz quadrada de 2 menos x, que é o U, né? Elevado ao cubo, mais ln do módulo de 2 menos x, mais C, fechou. Pronto. Tá aí. Eu dou esse resultado, professor, mas eu confesso que eu achei que estava errado, viu? Porque eu pensei, eu falei assim, não, tá muito fácil aqui, né? Tá errado. Nada, tá certo. É porque fica tá- fácil. Quando você vai pegando o jeito, fica fácil. Só é difícil assim a primeira vez, segunda vez. Depois vai Sim, ficando fácil. Daqui a pouco você nos acha dois fácil. primeiros exemplos ali eu dei uma travada legal, mas agora foi facinho Normal, mesmo. normal, normal. Por isso que a gente faz mais que 2 exemplos aqui. É porque tem uma hora que, de repente, fica fácil. Tá? Você pega o jeito e aí pronto, acabou. Aprendeu, fim. Olha lá, gente, nossa hora está no fim. Vamos ver esses últimos comentários que o pessoal está querendo saber. Não está tão no fim assim, mas vamos colocar os últimos comentários. Olha, primeiro aqui, tem lá a sexta lista na página, né? Sexta lista. Vocês podem fazer até o final. Agora, qualquer coisa dela já pode ser feita, tá? Já dá para fazer ela toda. Tem vários exemplos lá, vários exercícios. Eu vou ver até se coloco, se sobrar um minutinho, a gente faz mais um. Vai dar para fazer mais um pequenininho. Olha só. Sobre a prova. Terça-feira, vocês vão entrar no Zoom, normal, que nem entra em qualquer aula. Na hora que vocês entrarem no Zoom, na hora de começar a aula, eu entro e dou acesso à prova para vocês, tá? Através do Zoom. E aí, vocês vão resolver durante a aula. Se precisar, ainda não escrevi a prova, não sei, vamos ver. Se precisar, pode ser um tempo um pouco maior do que o tempo de aula, mas não, a prova não vai ser grande, não. Ainda não escrevi, mas eu tento fazer uma coisa curta, assim, mais menorzinha, sei lá, vamos ver. E vocês vão me mandar as soluções escritas, tá? É para escrever mesmo, para desenvolver isso. Não esse, né? Mas, assim, escreveu a solução, ok? Pode ser que tenha uma ou duas questões que você mandar só a resposta, mas vai ter questão discursiva, questão de escrever mesmo, de resolver, tá? Mostrar a solução. Tranquilo? Alguma perguntinha a mais? Professor, só uma. Diga. Nessa resolução desse exercício aí, nesse final aí, eu não poderia mudar o sinal de todo mundo ali dentro? Sim, claro. Faz a Tá. distributiva, né? Menos, Tá, beleza. menos. Eu só fiquei na dúvida se poderia mesmo ou se eu teria que Pode. deixar assim. Eu não botei assim só para economizar. Só para economizar espaço mesmo, já é Espaço, meio. tempo, Beleza. a hora está acabando, então deixa eu. Beleza. Tá? Ok? Obrigado. Nada. Ó, a gente ainda tem aí uns 5 minutos. Dá para fazer um simplesinho? Que nem. Vou colocar aqui para vocês verem o que é. Olha só. Vamos imaginar um exemplo assim, ó. 1 mais x mais ln de x ao cubo. Não está bom, não. Peraí. 1 mais ln de x ao cubo sobre x dx. Isso.
Esse é um pouquinho diferente. Mas você faz a substituição, ele morre na hora. Qual a substituição mágica que vai dar um jeito nisso aí, que vai matar ele em 2 linhas? Esse é um jeito um pouco diferente daqueles que a gente fez. Mas ele é fácil. Na verdade, esse é o mais fácil de todos. É porque a gente estava resolvendo aqueles de um certo jeito, né? Aí, esse é meio diferente. Ele é diferente porque ele é igual aos antigos, antes do logaritmo. É só fazer isso aqui igual a U. U igual a 1 mais ln de x. Experimenta. Sim, tem que estar passando. Ó, du vai dar quanto? U', 1 sobre x. é x. Né? Agora é só fazer a substituição. Faz a substituição que aí acaba na sua frente. Na hora que substitui, fica U ao cubo sobre x. dx, quanto é dx? Sai daqui, né? dx multiplica x du. Eu coloco aqui vezes x du. Tá vendo que acabou? Corta x com x. Vai dar integral de u ao cubo du. Pronto, acabou. Temos que são assim mesmo. Você, quando faz, acabou. Olha lá. U à quarta sobre 4 mais c. É só voltar para x. 1 mais ln de x a quarta sobre 4 mais c. Viu lá? Parecia difícil, né? Mas é fácil. Mais fácil. Sacar o morreu. Virou integral de u ao cubo du. Super fácil. Viu lá, pessoal? Alguma pergunta? Então, pessoal, até terça. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até terça. Valeu, professor. Boa noite. Até terça. Valeu.